No vídeo de hoje você vai conhecer a história de um homem que falava tupi, mas também falava com silêncio. Isso mesmo que você ouviu, eu sou a Milena Aquino e hoje eu vou te falar sobre a vida de São José de Anchieta em uma resenha de um livro. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Vem comigo. Fala sábio, Milena Aquino na área para mais uma resenha criativa. Resenha criativa é aquela resenha de um livro que eu leio para resolver um problema que eu tenho. Porque eu não fico lendo livro para passar tempo não, certo? E se você se interessa por leitura na prática, na realidade, se inscreve nesse canal que você tem conteúdos assim para te ajudar a resolver um problema. E de quem é esse livro? Esse livro é do professor querido Felipe Aquino. Gente, ele não é meu parente, até onde eu sei. E ele escreve para nos ajudar a entender a vida de Anchieta no Brasil, a conhecer, a saber. Tem uma frase dele aqui no livro que fala assim: o objetivo do livro é este, eu vou trazer para você. Olha aqui, fecha aqui na minha beleza. Nessa pequena obra, queremos mostrar um pouco da grandeza deste apóstolo do Brasil, que aqui viveu 44 anos, gastando toda a sua vida para educar, catequizar, salvar e defender os índios dos colonizadores, que os escravizavam e exploravam. Em resumo, Anchieta nasceu na Espanha, morreu no Brasil. Ele fez votos de castidade muito novo, tinha uma grande devoção pela Eucaristia, por Maria. Anchieta veio para o Brasil e jovem, mas já era formado, já tinha sua formação na Universidade de Coimbra e veio pela Companhia de Jesus. Então ele veio, ainda não padre, mas veio como uma estrutura de jesuíta, por trás dele o amparando. E ele veio se estabelecer aqui nas nossas terras. Nessa terra que estava sendo descoberta, a gente tinha índios e portugueses já. Ele ministrava e evangelizava os índios e também defendia os índios dos vícios que já estavam aprendendo com os portugueses. Então era meio duplo o trabalho dele. Nesse processo, nas terras brasileiras, ele se envolveu em guerras. Era uma tribo de índios, Tupi, contra um grupo de índios chamado Tamoios. O nosso santo, ele virou refém desse grupo dos Tamoios. Nessa vida dele, sendo refém, também tinha muitos exemplos de milagres, muitos exemplos que tocam a alma. Este livro tá cheio desses exemplos. Anchieta estava no grupo que fundou São Paulo. Anchieta estava no grupo que fundou Rio de Janeiro. Gente, que lindo saber das premissas da nossa cultura. Anchieta escreveu o maior poema feito em terras brasileiras. Anchieta escreveu a primeira gramática em terras brasileiras, a gramática Tupi. Gente do céu, que homem, que história. Agora, quero falar para você o seguinte: ele teve o seu processo de canonização iniciado depois da sua morte, mas o fato é que só recentemente isso foi decretado. Foi apenas com o Papa Francisco que ele foi canonizado. Então vejam, quanta história do passado que a igreja permite que a gente conheça recentemente. E eu tô conhecendo no ano de 2025, no momento que você vê essa resenha, eu não sei quando vai ser, mas eu conheci essa história aqui, nesse livro do professor Felipe Aquino. Então, muito obrigado, professor Felipe Aquino. Tem gente que não lê livro de pessoas vivas, mas eu leio e eu aprendo também com elas. E aqui nesse canal você tem livros sim de pessoas vivas.
Eu não uso esse critério, eu uso outros critérios para ler aqui e falar com você. Olha, normalmente aqui na minha resenha eu tenho 4 passos, mas hoje eu vou te entregar 4 lições e não 4 passos. Eu quero que você pense a partir de uma frase que eu vou ler e responda a pergunta que eu vou fazer depois. É isso. Para evangelizar os índios, ele escreveu peças de teatro, desenvolveu uma eficaz obra. Chegou a compor canções sobre os mistérios sagrados em língua tupi. Quem à sua volta está precisando que você fale a língua dele? Quem? Olha só, Anchieta escreveu uma gramática na língua tupi. Anchieta entrou no mundo dos índios para saber o que eles falavam, para entender, para compreender. E aí pregava o evangelho. Tem alguém na sua volta que está precisando disso? Que você compreenda a língua dele? Olha quão longe nós estamos de José de Anchieta. Depois de 1500, chegou aqui no Brasil. E essa história dele está aqui. E o evangelho está aqui em nós, por causa dele. Tem alguém que você pode fazer hoje a mesma coisa que Anchieta fez para abençoar a vida dessa pessoa, entendendo o que ela pensa e depois colocando o evangelho? Avance, faça isso. Eu acredito nisso, eu acredito que isso é poderoso e que Deus pode te usar como usou São José de Anchieta, sim. Entendendo a linguagem do outro. Agora, página 155. Ele escrevia na areia por falta de papel. O homem escrevia poema, mas não é um poeminha assim, ó, de poucos versos, não, de muitos versos. Ele ainda decorou. Ele escrevia na areia, não era no papel. Com o seu básico, com aquilo que você tem hoje, você consegue evangelizar como o apóstolo do Brasil fez? José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, evangelizava com o que ele tinha. Se ele tinha areia, ele evangelizava com areia. Vamos, o que a gente tem? Você tem aí só coragem de conversar com uma pessoa do seu lado? Converse. Escrevendo um bilhetinho, escreva. Se você só tem um papelzinho de nada, escreva. José de Anchieta tinha areia, ele escrevia e decorava. O que você pode fazer hoje para pregar o evangelho? Página 143, o texto diz, várias vezes, sertão adentro nas terras deste Brasil, índios e indígenas se pacificavam tão somente com a sua presença. Conta o texto que, diante dos índios que estavam raivosos, Anchieta chegava e eles acalmavam. A postura de presença dele acalmava. Acalmava animais também. E acalmava seres humanos. Tenho uma pergunta agora para nós, para mim também, né? Todas essas perguntas, aliás. Sua presença acalma ou enfurece as pessoas? Pensa aí, sábio. Pensa aí, sábio. Meu Deus do céu. Sua presença coloca paz ou coloca o ódio? Sábio do céu, se você nunca parou para pensar sobre o poder da sua linguagem corporal, eu te indico que faça isso. Inclusive, vou deixar na descrição um vídeo de uma resenha de um livro que fala sobre linguagem corporal. E eu achando que isso era coisa de agora, né? Não. São José de Anchieta, ele tinha uma postura, uma linguagem corporal que apaziguava ânimos, apaziguava animais também. Eu vou deixar essa resenha lá embaixo para você começar a pensar na linguagem corporal, na sua postura de poder, com a linguagem atual da Amy Cuddy, mas que esse livro já traz, já mostra. É claro que a linguagem corporal sozinha não é nada, mas ela tem poder. Te indico essa reflexão, te indico essa lição. Depois que eu comecei a entender disso, eu tenho melhorado minha postura e pensado muito mais nesse tema. Página 122 agora, sabe? Anchieta não sabia nadar e foi para o fundo do rio.
Essa parte do livro conta o texto que eles estavam numa canoa. E estavam rezando, a canoa virou. Anchieta não sabia nadar não, gente. Não sabia. Os índios sabiam, mas ele não. Então, ele começou a afundar. Anchieta afundou e 2 índios os resgataram. Esse episódio eu trouxe para te falar o seguinte. Presta atenção. Ele não era perfeito. Ele era doente da coluna. Ele não falava tupi e não sabia nadar. Mas ele pregava o evangelho, falava de Deus, evangelizava os índios. Ele não esperava ser perfeito. Ele só ia na fé. E você? Tá aí procurando ser perfeito? E não faz nada, né? Até ser perfeito. Até se formar. Até terminar o curso. Até alguma coisa. Ele não era perfeito. Você vai ficar esperando ser perfeito para pregar o evangelho? Para falar de Deus? Para falar a mensagem de amor de Cristo? Lição de Anchieta, né? Para a nossa vida. Não espere ser perfeito, não. Pregue. Evangelize. Recapitulando então as lições de José de Anchieta, ou melhor ainda, as lições que eu tirei lendo esse livro, São José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil, do professor Felipe Aquino, são 4. Primeiro, entenda a língua do outro. Segunda, use o que você tem. Ele tinha areia, ele usava areia. Terceira, use sua presença, sua postura, seu corpo. E 4ª lição, não queira ser perfeito. Esse homem que participou dos movimentos que iniciaram o nosso Brasil, que andou por várias terras, várias estradas novas desse Brasil, pregando o evangelho, ele me apresentou essas 4 lições que tocaram minha vida a partir dessa leitura. E eu tô aqui compartilhando com você. Que eu tenho um desejo que você conheça a história do São José de Anchieta. Leia este livro que conta a história dele, do professor Felipe Aquino. Eu desejo que você conheça mais esse homem que fundou cidades no plural aqui no Brasil. E a gente não sabe nada sobre ele. Eu não sabia até ler esse livro. Tomara que este vídeo seja o pontapé inicial para te colocar a par sobre a vida desse apóstolo maravilhoso. E aí, me diz agora, qual dessas lições você sente que tá precisando mais? Qual dessas? Conta aí pra mim. Aproveitando aqui o final do vídeo, eu quero te dizer que aqui, ó, nesse canto, eu vou te deixar outras resenhas de outros livros que eu li no meu clube de leitura, que é o Clube de Leitura Criativa. Se você quiser saber mais desse livro e de outros, clica no link da descrição e vem fazer parte desse grupo. Selecrite, Clube de Leitura Criativa. Fique bem, eu tô bem, e até o próximo vídeo desse canal. Deixa o seu like. Tchau!